Já parou pra pensar que desde pequena as meninas ganham roupas, bonecas e até balanças? Enquanto os meninos estão ganhando carrinho, brinquedo e vários utensílios que fazem eles enxergarem o corpo como algo funcional. E depois que crescem, as meninas são incentivadas a irem pra academia e ficar num ambiente cheio de espelhos, enquanto o normal dos meninos, da maioria dos meninos, né, é ter aquele jogo de futebol toda sexta-feira à tarde com os amigos. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. O tema do episódio de hoje é esse. Então a gente vai conversar sobre como o esporte pode ser uma ferramenta de fazer com que as mulheres enxerguem o corpo como algo funcional e não só estético. E como isso pode ser um aliado para melhorar não só a sua relação com o seu corpo, mas também a sua relação com a comida. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de convidar a Ju, que é minha amiga, que também é nutricionista. Ela é especializada em saúde da mulher e intestino, mas junto com isso, ela é minha parceira de corrida. Ano passado, a Ju estava treinando para a primeira meia maratona dela. E me deu um baita incentivo de enfrentar muitos traumas meus, principalmente em momentos de prova de corrida, para acompanhar ela nesse momento tão especial. Sim. E aí que foi trazendo esse meu olhar de, nossa, a corrida, primeiro que não é um esporte solitário, pode ser um esporte em equipe, e como o esporte, a corrida pra gente, mas que pra qualquer outra pessoa pode ser qualquer outro esporte, pode ser esse lugar de superação. Ju, Conforto também, né? sim, eu queria te agradecer muito por estar aqui. Eu que agradeço por ter sido convidada. Eu acho que hoje vai ser um dia muito importante no podcast, que a gente vai estar falando sobre esporte, mas a gente também vai ter a honra de estar escutando o seu lado, tanto profissional, como nutricionista especializada em intestino e saúde da mulher e toda a sua vivência na nutrição, e também a sua história, que é de arrepiar, como você enfrentou e enfrenta essa vozinha do transtorno alimentar, da anorexia, e que hoje em dia é tão lindo de te escutar falar sobre isso. Mas, Ju, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você, quem é você dentro e fora do consultório. Enfim, amiga. Vamos lá, então. Amiga, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou a Júlia, eu tenho 27 anos, sou nutricionista, trabalho com saúde gastrointestinal, nutrigenômica e saúde da mulher. Tinha esquecido da parte de nutrigenômica na nossa apresentação. Amo estudar, sou uma grande nerd. E fora do consultório, eu tenho uma grande paixão, que é a corrida. Os meus gatos. Acho que essas são as coisas que eu mais gosto na vida. E, Ju, e desde pequena você já sabia que era nutrição? Como Não. foi esse... Não. Eu, na verdade, decidi que eu ia fazer nutrição no segundo semestre do terceiro colegial. Desde que eu me lembro... Na verdade, desde que eu me lembro, quando eu era pequena mesmo, me perguntavam o que eu queria ser, eu falava que eu queria ser mãe. E isso não mudou até hoje. Mas desde que eu me lembro, de fato, de questão de profissão mesmo, eu queria ser arquiteta. Eu tenho uma tia que é muito minha parceira, muito minha amiga, irmã mais nova do meu pai. E ela foi uma grande referência para mim, e né? E eu amava o trabalho dela, eu achava tudo que ela fazia demais e eu queria fazer o que ela fazia. E aí, durante muitos anos, eu até ia junto com ela, acompanhava ela, loja de tecido, loja de móvel, obra, eu amava. E tinha certeza que eu ia fazer arquitetura. Mas no último segundo, eu decidi que eu ia cursar nutrição. Então, falando sobre o transtorno alimentar, Ju, eu acho que é muito... Antes... Tá, não vou agradecer de novo. Mas tá, falando sobre o transtorno alimentar, Ju, você lembra quando começou? Como foi esse? Porque assim, tem todos os fatores predisponentes, mas normalmente tem uns fatores que dá essa virada de chave para começar esses comportamentos, assim. Sim.
Sim, eu lembro bem. É uma coisa que eu sempre falo com a minha psicóloga, é que eu tenho as minhas questões, mas ao mesmo tempo eu sou muito consciente delas. Então, o tempo todo, desde o começo, de quando eu desenvolvi esse transtorno alimentar lá atrás, eu sempre soube o que estava acontecendo, sabe? Parecia que tinha muito essa noção clara. Eu sabia que eu estava doente, eu sei quando começou, eu sei quais foram os gatilhos, e, enfim. E talvez por fazer terapia há muito tempo. Sim, isso faço ajuda terapia muito. há muito tempo. Fiz terapia quando era criancinha, mais nova, assim. Criancinha não, mas mais nova. Aí parei por um tempo e voltei nessa época do transtorno. Mudei de terapeuta, mas nunca mais parei, assim. Faz mais de 10 anos que eu faço e amo. Quando que começou essa história toda? Eu tinha ido morar um tempo em Paris. Meu pai tinha ido trabalhar lá, e aí acabou que eu não estava estudando, porque era uma diferença de grade, e eu ia ficar um tempo que não justificava eu começar um novo ano lá. Por conta da diferença, né, de início e final de ano letivo, eu acabei optando por perder um ano aqui, ir pra lá e ter toda essa vivência, né, na França. E foi com quantos anos, Ju? Eu tinha 15 anos. Tá. E aí, o que que aconteceu? Eu fiz ginástica olímpica por muitos anos na minha vida, fazia esporte. Fiz esporte minha vida inteira, né? Natação, ginástica olímpica, parei quando eu entrei no colegial. Fiquei uns 6 meses sedentária, fui pra França. Quando eu cheguei na França, a única obrigação não, mas compromisso que eu tinha com o horário e tal, eram os meus treinos de ginástica. Entendi. E eu fazia 3 vezes por semana num ginásio que era maravilhoso. Na França você faz tudo a pé, né? Porque a gente não tinha carro, então era tudo a pé, tudo de metrô. Aconteceu o quê? Mesmo comendo o que eu queria, não tinha nenhuma questão nessa época, graças a Deus, aproveitei muito. Quando eu voltei pro Brasil, eu estava mais magra. E as pessoas comentavam, né? E aí são aqueles comentários: nossa, que linda, você emagreceu. Nossa, você tá mais magra, o que que você fez? O que que você fez? Tá. E eu tava tipo, nossa, o que que eu fiz? E eu voltei e eu tava sem fazer esporte também, porque não tinha como eu continuar treinando ginástica Com a e escola, fazer o com colegial, tudo, que era sim. integral e tal. Tá. Na minha casa tem toda essa questão de estudos em primeiro lugar, meus pais são acadêmicos, então foi uma coisa que não tinha discussão, não tinha como eu trocar uma coisa pela outra, era escola, ponto, acabou. Sim. Então, isso na época me deixou meio chateada, meus pais sabem. Porque também não era. Porque- Você não tinha encontrado sua paixão nos estudos ainda, né? de jeito nenhum. Eu era assim, hoje em dia quem me conhece fala impossível. Mas, gente, péssima aluna na escola. Não tinha a menor vontade, até porque eu não entendia direito o que eu tava, tipo, por que eles estão me ensinando essa reação? É muito mais legal eu entender, sei lá, o que tá acontecendo dentro do seu organismo quando você come XYZ, do que um cara me passar uma reação química na lousa e eu ser obrigada a decorar. De Bhaskara, Sabe? né? Ah, gente, pelo amor de Deus. Aí, enfim, voltei de Paris, tava mais magra, as pessoas começaram a perguntar, eu comecei a ficar assim, tipo, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Tava infeliz com essa questão de não poder estar fazendo meu esporte e tava sedentária. Nesses anos também aconteceu um episódio que foi muito marcante pra mim. Minha avó materna, que era uma pessoa que era muito difícil. Eu construí uma relação muito boa com ela. Ela foi uma grande parceira minha, amo muito ela. Mas ela era uma pessoa muito difícil. E ela era uma pessoa tinha um transtorno alimentar, Sim. assim, eterno. Sim. E ela jogava muito isso em cima dos outros. E aí teve um Natal que, entre os presentes, ela me deu uma caixa com uma balança. E a minha mãe ficou muito brava. A gente foi embora da casa dela, foi uma grande questão. E na época eu não tinha entendido direito, mas eu lembro que eu peguei a tal balança e eu fiquei obcecada com a balança e obcecada com o peso. E juntando tudo isso, né, eu resolvi começar a fazer academia. E aí eu resolvi da minha cabeça começar a comer melhor. Mas também era uma coisa que, assim, era uma época que muitas pessoas estavam entrando, né? Tinham pessoas que eram meio transtornadas, assim, ao meu redor. E aí você vai ouvindo uma coisa, uma outra. E de repente eu tava comendo só salada.
Aí, de repente, eu almoçava na escola, eu tava comendo cenourinha, maçã, em vez de almoçar. E fazendo muito exercício, emagrecendo cada vez mais. Sinto muito que você passou por isso. Não consigo imaginar a Juzinha de 15 anos passando por tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, é tão importante. Hoje em dia, com 27 anos, você tá olhando pra trás, tá falando sobre isso, Com certeza. tá entendendo esses gatilhos e pensar que tem muita menina Muita passa menina por que isso. passa por isso. E uma coisa importante que eu posso falar, Sim, pode, claro. que naquela época era a ascensão da Gabriela Pugliese. Tá. Então as redes sociais tiveram um grande papel nisso. E outra coisa que teve um grande papel nisso, eu não sei quem é velho que nem eu, vai saber dessa série. Tinha uma série inglesa que chama Skins. Eu não sei se você assistiu. Sim. E aí tinha a Effie e a Cassie. E elas eram duas pessoas, assim, extremamente problemáticas. E a Cassie era uma personagem que ela tinha anorexia. E eu não sei como era permitido aquilo. Porque ela literalmente ensinava como ser anoréxica. E eu aprendi tudo com ela e com o Tumblr. Eu passava o dia inteiro no Tumblr. O Tumblr era um negócio, assim... muito, muito... E aí tem aquela vozinha da doentio. anorexia. Nunca tá o suficiente, né? Nunca não, tá o então suficiente. eu não vou... É só comer salada, e aí depois não... E se eu tirar a salada? E se eu tirar E aí isso? tirar isso, e vai aí... tirando. E assim, uma coisa de se maltratar muito. Eu colocava vários Sim. post-its no espelho, me detonando. Era muito, muito duro. Eu chorava muito, muito insatisfeita. E nesse meio tempo, as pessoas... Nossa, que linda o que você fez, o que você fez. E eu você só queria fazer emagrecendo mais. cada vez E mais. eu só queria fazer mais. E Ju, e você se enxergava magra? Como Imagina, era? eu emagreci quase 11 quilos em nem 2 meses. Isso é muito. É. E eu não enxergava. Eu não enxergava. E as pessoas falando, mas elogiando. E aí é isso, nunca era suficiente. Aí passou a comer quase nada. E Aí ficava passei até essa guerra com a balança. Eu consigo mais, a eu guerra consigo com a mais, balança. né? Até o momento que eu fiquei tão transtornada que eu via as coisas ao contrário. Então, vamos supor, Tá. eu pesava, sei lá. Eu via o peso ao contrário. Então, pega um número. Entendi. Hoje em dia, eu peso 62 Tá. e meio. Aí eu achava que eu pesava, sei lá. Tipo, 20. Não 26, mas tipo, sim, era sim. maior o número. sei lá, Entendi, não tô entendi. conseguindo fazer Sim. expressar isso agora. Mas eu via os Tá. números errados. E, na verdade, o que aconteceu... Primeiro, eu tinha muita consciência do que estava rolando comigo, mesmo naquela época. Naquela época, eu queria estar doente, porque eu queria estar cada vez mais magra. E eu achava que isso ia ser, sei lá, uma coisa mais fácil, um caminho mais fácil. E por conta de todo esse meio do Tumblr, essa coisa dessas séries... Esse reforço das Era pessoas, uma coisa meio né? vangloriada. Tá. Mas é isso, nunca tava suficiente. Então, de repente, comer pouco não tava suficiente, me matar na academia não tava suficiente. Aí eu começava a entrar com cápsula de cafeína, Tá. litros de chá verde, porque era termogênico. E aí depois eu comecei a vomitar. Tá. E Ju, e quando que você falou, tá, não dá mais? Na verdade, quem falou isso por mim foram os meus pais. Tá. Os meus pais tinham Como é importante ter essa rede de apoio, muito né? importante. Meus pais sempre foram muito atentos. E tinha uma amiga minha da escola na época que teve uma anorexia super pesada. E isso impactou muito eles. Eles eram próximos da família e tudo mais. Então, eles estavam muito atentos. Quando eles viram, eles já falaram, não tem mais condição. E fui contra a minha vontade pra psicóloga. Fui numa nutricionista. Na época, eu acho que nem se falava de nutricionistas especializados em transtorno alimentar. Mais de 10 anos atrás, isso eu não sei nem se existia, sabe? Então, eu fui numa nutricionista esportiva. E foi aí que começou a surgir esse meu interesse pra nutrição. O que me motivou a comer? A voltar a comer, né? A me propor a voltar a comer, na verdade. Porque ela ia me explicando o que acontecia no meu corpo. E aí isso foi me interessando. E aí eu fui voltando a comer. Mas é uma coisa muito complexa, então eu não conseguia. Eu tentava, mas não conseguia. E teve a bulimia, né? O termo certo é anorexia purgativa, né? Isso. Aprendi. E era uma anorexia purgativa, então foram indas e vindas. Foi muito difícil. Mas eu consegui recuperar o peso, eu consegui ganhar massa muscular, eu consegui organizar um pouco melhor os meus treinos, mas eu ainda assim era muito transtornada. Na terapia eu não queria falar, eu ia e eu ficava quieta. Sim. Eu não falava.
Ju, assim, a bulimia, ela é caracterizada por quando tem uma compulsão e um método compensatório, não necessariamente ao vômito. Normalmente as pessoas associam bulimia a vômito, mas que essas práticas transtornadas como vômito para compensar também pode acontecer na anorexia. Sim. E Ju, que difícil. Muito difícil. Porque é isso, né? A gente, e mesmo percebendo tudo isso, teve que ter essa viradinha de chave de agora eu quero melhorar, né? Mas isso demorou um pouco, viu? Porque nessa época que eu fui na nutricionista, eu me propus, mas você sabe muito bem que não é tão simples assim, né? Acho que a grande virada de chave, que foi o que eu comecei de fato a tentar melhorar e demorou bastante para eu conseguir, foi uma vez que eu fui na minha ginecologista. Isso assim, minha imunidade já tava ferrada. Eu nunca cheguei a ser internada, tá? De consequências que você... Hoje, Ju, nutricionista, vendo as consequências dessa menina. Dessa menina, de consequências, naquela época eu tinha uma imunidade muito ruim. Eu tive uma conjuntivite crônica. Desnutrição, né? Eu desmaiava, assim, passava muito mal. Eu tinha uma conjuntivite crônica. Meu cabelo caía muito. Eu era super ossuda, então me batia, ficava cheia de roxo. Humor, sentia diferença. Humor péssimo, sono também. Péssimo. Eu fiquei deprimida, bem deprimida. Que mais? Eu tive uma esofagite fúngica. E isso é uma coisa super importante. Depois a gente vai falar agora da Júlia, depois da Júlia nutricionista. Mas tive uma esofagite fúngica, eu tive uma conjuntivite crônica, eu tinha amidalite todo mês. Literalmente todo mês. Eu fiquei gravemente anêmica e eu parei de menstruar. E aí foi aí que foi o X da questão. Porque eu tava muito magra. Eu parei de menstruar, eu fui na minha ginecologista. E ela é meio alarmista, assim. Ela é japonesa, né? E eu lembro que ela abriu o olho, assim. Ela tem um olhinho, ela abriu o olho, assim, e falou: você vai morrer se você não voltar a comer. E eu tava assim, dane-se, sabe? Porque eu tava muito mal naquela época. Isso não me assustou tanto quanto ela falou: você quer ter filho? Se você não voltar a comer, você não vai ter filho. E aí, isso me assustou. Então, é até engraçado pensar, né? Tipo, não, ok, morrer, mas se eu não vou ter filho, aí... Tipo... E olha que interessante, porque isso, desde antes de ter ido pra Paris, era isso, eu quero ser mãe. Sim, desde que eu era muito pequena. Então, que pegou uma coisa bem interna sua. E aí que virou essa chave de agora, então, talvez eu precise começar a voltar a comer. E aí foi esse negócio, eu quero melhorar. E aí, Ju, acho que antes da gente continuar a sua história, é muito importante você estar compartilhando tudo isso. Eu sei que é difícil falar, mas se alguém que estiver escutando a gente se identificar, o que você falaria para essa pessoa que vale a pena, assim, procurar ajuda? Vai procurar ajuda. Vai fazer terapia e vai num nutricionista que é especializado nisso. Não vai em qualquer nutricionista, porque isso pode piorar muito o seu caso. E que hoje em dia, olhando pra trás, assim, é outra vida, né? Outra vida, era tortura, assim. E assim, isso demorou bastante pra conseguir me livrar dessa voz, né? A gente fala. Sim. Mas eu fui melhorando muito gradativamente. Então, era uma coisa que ainda eu até achava, né? Por muitos anos, eu achei que seria parte da minha personalidade, que eu nunca ia conseguir me livrar 100% disso. E é muito louco me ver assim... Nossa, redescobrir o mundo mesmo, sabe? Ver o mundo de outra forma. É muito mais leve, é muito bom. É muito bom, gente. Procurem ajuda, e Ju, por favor. E sobre esse processo, assim... Como foi? Porque eu sei que é um processo que dura anos. E às vezes não é... Porque a gente fala, é a vozinha do anjinho e a vozinha do diabinho. A vozinha da anorexia fica lá. E que tem relações com perfeccionismo, com rigidez, com muitas outras questões características. E o ponto é como lidar com essa voz, para essa voz não ganhar e dominar a sua vida. Exato. E aí esse processo longo de... remissão mesmo. Remissão. E como que você viu, assim? Porque, claro, tem muitas oscilações, tem altos e baixos. Aí entrou na faculdade de nutrição. Entrei na faculdade de nutrição. Entrei no começo e falei, quero trabalhar com transtornos alimentares.
Aí depois eu falei, não, de jeito nenhum. Uma coisa que eu não quero trabalhar é isso. Sim. Aí depois eu comecei que eu queria fazer esportivo. Acho muito interessante, amo, pratico muito esporte, pratiquei minha vida inteira, mas eu falei, não é isso também. E aí eu me apaixonei por nutrigenômica. Esse foi meu primeiro lugar de interesse, assim. Comecei a amar estudar na faculdade. E eu acho que esse foi um grande passo para eu começar a melhorar. Porque, como eu comentei antes, minha casa é uma casa de acadêmicos, de pessoas que são, assim, realmente geniais, muito inteligentes. E eu, na escola, era uma pessoa que não tava nem aí pra nada. E aí eu pensava, tudo bem, então se eu não sou inteligente, eu me achava muito inferior, né? Se eu não sou inteligente, então o que me sobra? Beleza, eu tenho que ser linda, eu tenho que ser impecável. E aí, essa pressão do perfeccionismo da beleza, porque era isso. Então, se eu não posso ser inteligente no nível dos meus pais ou do meu irmão, que também é inteligentíssimo, então o que me sobra é ser linda. E perfeita, e impecável. E aquilo, desculpa te cortar, Ju, Claro. mas porque é muito incentivado também. Ai, a filha menina vai ser a boneca. Sim. O filho, o menino, vai ganhar livros desde pequeno, vai ser inteligente. Então, na minha casa isso não aconteceu. Ótimo. Mas isso acontece em muitos lugares. E disso de perceber, você é capaz. Você pode ser inteligente se você encontrar exatamente. algo que você quer estudar. Exatamente. Né? E por isso que dentro da faculdade, por mais que tenha sido uma época difícil ainda pra mim com o transtorno, né? Eu ainda era uma pessoa bem transtornada. Eu comecei a querer ainda mais melhorar. Na verdade, consegui. Eu acho que antes eu era muito um querer. E aí, naquela época, era um pouco mais começar a dar passos para melhorar mais do transtorno alimentar. Porque eu comecei a entender que eu também gostava muito de estudar, que eu também era muito inteligente. E isso foi começando a colocar ainda tinha muito essa cobrança, mas foi começando a colocar ela em não era só a beleza, tinha a beleza, mas também podia ser inteligente, podia ter muitas características, né? E isso foi me empoderando, eu acho, na verdade, né? Isso foi me empoderando, e aí eu comecei a me interessar muito por nutrigenômica, depois eu comecei a me interessar muito por intestino, e isso vem de uma dor pessoal, assim, de uma pessoa da minha família que acho que uma das pessoas mais próximas, que eu amo demais, foi diagnosticada com uma doença intestinal. E aí eu fiquei tipo, tá, então agora eu preciso estudar muito pra entender o que tá acontecendo, ver o que eu posso fazer pra ajudar, ou tipo, enfim. Comecei a estudar e aí eu nunca mais parei. Foi esse combo de intestino com doenças autoimunes, que estão 100% relacionados. Aí eu já me encontrei muito ali nesses dois lugares. E quando eu terminei a faculdade, eu fui para uma pós-graduação de saúde gastrointestinal e nutrigenômica. Então, gastroenterologia funcional e nutrigenômica. Quando eu encontrei essa pós, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu lembro direitinho, você falando, meu Deus, eu encontrei a pós que eu queria. Nossa, meu olho brilhava, foi incrível, foi uma pós muito densa, eu amei fazer ela. E durante essa fase, né, como eu comentei, durante a faculdade, eu ainda era uma pessoa muito transtornada, eu ainda fazia exercício excessivamente, comia bem menos do que eu deveria, por tanto de exercício que eu fazia, assim. Tinha muito medo de comer, e era uma coisa bem E o exercício era bem academia, assim, era academia, era só musculação, até corria, mas era tipo HIIT, sabe? Focado pro corpo, assim. Tudo focado pro corpo, tudo na frente do espelho, tudo eu o tempo todo achando defeitos e falhas. E hoje em dia eu olho pras fotos, primeiro que eu não acho bonito, era muito magra, me dava até aflição, era feio. Sim. E, gente, eu não sei onde que eu achava tanto defeito. Eu realmente via coisa, eu via celulite, eu via, e assim... E que é isso, a anorexia, ela vem muito esse detalhe. E foca aquele detalhe como aquilo, é um quadro todo colorido e tem uma tinta preta que fica tudo. E aí o ponto é isso, de como esse processo de recuperação vai ampliando esse olhar. Completamente. O olhar, os sentidos, tudo é surreal. E aí, onde a corrida entrou nisso? Então, a corrida entrou numa época que eu já estava melhor, que aí acho que vale contar sobre isso também, porque foi grande parte do meu processo de melhora, que durante a pandemia, a gente
né, não fazia tantas coisas, então eu fiz muita terapia. Sim. E aí falei sobre coisas que eu nunca tinha tido Tentado. coragem de olhar, que eu nunca tinha sim. parado, né? Porque Sim. a vida vai acontecendo, você vai fazendo mil coisas, e eu falei, não, agora então, já que eu não tô Foi fazendo um nada, momento, vamos fazer vamos terapia. olhar pra mim. já que Vamos não- olhar pra mim. E aí, comecei a fazer um intensivão de terapia. Comecei a estudar a saúde da mulher. Eu comecei a me interessar muito por isso, porque eu tirei o Dilmirena que eu tinha e a minha menstruação não descia. E eu fiquei tipo, tá, o que é isso? Achava que era por causa da síndrome dos ovários policísticos, mas hoje em dia eu tenho clareza que também tinha a ver com falta de carboidrato. Falta de carboidrato. Mesmo na pandemia, eu fazia muito exercício. Mas comecei a sair da musculação. Isso foi um ponto importante também junto com a terapia. Então, comecei a treinar na minha casa, outro tipo de treino, não tinha tanto espelho. Era outra pegada. Na pandemia, comecei a me permitir muito mais. Minha melhor amiga e irmã, ela mora na Inglaterra, ela voltou e ficou aqui uns 6 meses e a gente quarentenada juntas. E nesse processo, então a gente ia equilibrando. Ela era, tipo, toda junk. E aí ela, tipo, a gente almoçava um arrozinho com feijão, frango e salada. E aí depois a gente comia um brigadeiro. E aí foi indo assim. E é muito louco, porque a gente tava juntas agora, né? Eu fui lá encontrar com ela. E ela, assim, com um estilo de vida totalmente diferente, que eu nunca imaginaria que ela ia ter. E ela falando assim, meu, em 1 milhão de anos nunca ia acreditar que você ia estar assim tão bem. E a gente tava tipo, olha que louco, né? E eu acho que tudo começou muito do processo das duas naquela época, foi muito legal. E só um segundo, eu me perdi. eu já vou contar. O que eu Tava pandemia, exercício, sem aí agora é a corrida. Não, eu já sei, eu falo. Tá. E aí eu te puxo pra esse lado. É muito legal, né? Como essa rede de apoio e uma pessoa pode estar interferindo e ajudando a outra nesses processos. Sim. E aí, Ju, e a corrida? Onde. Não. Corta essa parte. Mas aí, Ju, foi esse momento quarentena e que eu acho muito legal perceber que tiveram muitas pessoas que o momento quarentena, pandemia, né? Foi esse momento que não tá controlando nada do mundo, então eu vou controlar a comida e o corpo. Mas que pra você foi esse momento que você controlava tanto antes. Que eu comecei que foi a um conseguir momento de eu descontrolar. não controlo nada. Então Exato. eu posso aprender a ter uma vida um pouquinho mais flexível, leve, mais leve. Nessa época também eu entendi e fui diagnosticada com TOC. Tá. E isso me deu um baita norte, um baita alívio, porque eu entendi também um pouco de onde que vinham todos aqueles meus comportamentos obsessivos e toda aquela perfeição e toda aquela exigência. E por incrível que pareça, esse diagnóstico, em vez de me prender no estereótipo do TOC, me libertou muito. É muito isso de diagnóstico, claro, acho que não precisa ter o diagnóstico, ser colocado numa caixinha, nada disso, mas às vezes traz um alívio tão grande de perceber isso tem um nome, isso pode ser um transtorno alimentar. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Acho que foi muito nesse lugar de tipo, tá bom, talvez eu tenha essa tendência, talvez eu tenha essas características, mas isso não me define, entendeu? Claro. E que então, já que eu não sou isso, eu posso melhorar. Eu posso ter uma vida sem isso. Eu fui entendendo um pouco mais os meus padrões, sabe? Tá. E aí... Aí pandemia, depois começou a sair da... Quer dizer, aí pandemia fez você ser obrigada a sair do espelho da academia. E Fiquei muito tempo treinando em casa. E demorei até pra voltar pra academia. Corria na rua, comecei a correr na rua, mas eu corria, assim... No máximo uns 8 quilômetros. 8 quilômetros já era muito pra mim. Então 5, 8. Aí, o que aconteceu foi que eu tive uns anos aí que foram anos em que pessoas muito próximas a mim ficaram doentes e eu perdi 3 pessoas muito, muito próximas, importantes da família em pouco tempo. Uma delas foi essa minha avó. E quando ela entendeu que o câncer, né, que ela tava era terminal, eu tava com ela no hospital e nesse dia ela me chamou e ela falou pra mim, vou ficar emocionada, filha, para de se preocupar tanto com o seu corpo, porque eu fiz isso minha vida inteira e não vale a pena. E aí foi uma coisa muito louca, porque uma pessoa que meio que me
levou pra esse lugar, é como se ela estivesse me libertando. E aí, aquilo foi entrando na minha cabeça e eu fiquei tipo, nossa, tá. Mas eu ainda não tinha conseguido fazer muito a respeito disso, até porque foi assim, uma pessoa foi diagnosticada atrás da outra, e aí logo depois do falecimento da minha avó, teve minha madrinha, que foi diagnosticada com câncer, e o meu tio, que teve questões cardíacas super sérias, mas eles eram novos, eles tinham 50 e poucos anos, e os dois acabaram falecendo. E quando você vê uma pessoa que era saudável, que tinha ainda muita vida pela frente, sabe? Que pessoas que, enfim, jovens falecendo por doenças, e uma doença tão sofrida quanto o câncer, por exemplo, você começa a olhar para o mundo e falar, tipo, meu, isso não faz sentido, sabe? E aí, naturalmente, as minhas prioridades mudaram. Eu tinha voltado para academia, mas foram anos muito difíceis para mim, muito difíceis. E aí, o que eu comecei a correr como uma questão de superação mesmo. Tipo, cara, eu tenho um corpo e o meu corpo, eu tenho saúde, sabe, pra fazer isso. E era muito um lugar também que a minha cabeça tava uma zona. E quando eu tava correndo, parecia que eu conseguia. Eu tinha tentado meditar antes, fazer várias coisas, só que assim, eu não conseguia meditar. Meu namorado super medita. Não sei o que, ele, não, vou te ensinar. E tá me ensinando a meditar. Eu fiz aqueles 21 dias da meditação. Gente, não dá. Assim, não tá. Eu sou uma pessoa agitada. Então, como que eu consegui meditar? Correndo. Quanto maior a corrida, melhor pra mim, porque eu ia superando essas barreiras mentais. E eu ia lá, eu, na minha cabeça, tipo, trabalhando as minhas questões. E tinham dias que eu não pensava em nada, tinha dias que eu ia correr e eu pensava no que estava acontecendo e eu chorava. Mas no final das contas, eu levantava, eu conseguia levantar da cama, eu conseguia me movimentar, eu conseguia organizar um pouco mais meus pensamentos para eu conseguir fazer as minhas obrigações, para eu conseguir trabalhar, para eu conseguir estar ali. Para minha mãe, para minha melhor amiga, para minha família, para todo mundo que também estava passando por aquilo, né? Eu precisava estar ali por eles, cuidar deles e cuidar de mim. E esse foi o jeito que eu consegui encontrar. E aí, nesse momento, por exemplo, a musculação que eu fazia só pela estética começou a ser uma musculação de fortalecimento, de cuidado com o meu corpo também. Tipo, não quero perder esse lugar de conforto que eu tenho, que é a corrida, e me lesionar, então eu vou fazer musculação pra fortalecer, pra conseguir continuar correndo. E aí saiu do espelho, e aí mudou o tipo de exercício, aí mudou aquela cobrança de subiu o peso e não sei o que, e ficar vendo músculo marcado. Não, era simplesmente pra fortalecer. E aí foi mudando minha relação com a vida, eu acho. Eu tenho tanto orgulho de você, eu também tô emocionada aqui, porque eu me sinto muito sortuda de ter acompanhado de perto toda essa sua força, porque é muito admirável. A sua também. A gente ia correr, a gente ficava, sei lá, entre 1 hora e 1 hora e meia sem ficar quieta. As pessoas no parque passavam e falavam, gente, o que é isso? Vocês correndo, assim, conversando. Inclusive, acho que meu condicionamento, na época, era melhor do que é hoje. Porque, gente, a gente passou 14 quilômetros. E às vezes a Rê até falava, não, tudo bem, vamos lá. Agora a gente tem mais 2 quilômetros, vamos quietas. Aí a gente, não, tá bom. Aí as duas assim, aí de repente, tipo, a gente não ficava quieta. E foi um momento, Ju, que eu acho que é isso. Eu tava no fundo do poço também, e a gente foi entendendo a corrida como essa ferramenta. Sim. E essa ferramenta é de algo muito maior do que queimar calorias, por exemplo. Exato, isso pra mim parou de importar. Nem ligo. E é isso, como essa ferramenta de, tá, eu sou capaz, do mesmo jeito que você é capaz de estudar e ser inteligente, você também é capaz de querer correr meia maratona. Exato. 30 quilômetros que você vai ter. E aí, como que foi isso? De aumentando as distâncias, e aí automaticamente teve que aumentar a comida também. Sim. Porque rendimento tem tudo a ver com carboidrato. Com carboidrato. Que era uma coisa que você tinha muito medo antes. Muito medo antes. Antes eu comia abóbora e esse era meu carboidrato. E hoje em dia, como foi macarrão, isso? Gente, amo. Não comia macarrão por nada. Eu falava pra mim mesma que eu não gostava de macarrão. E isso entra agora no momento que eu estou agora, né? Eu tava viajando agora com essa minha amiga. E aí a gente tava em Copenhague, assim, nos restaurantes muito bons. E eu comia aquilo, tipo assim,
ela falou, você parece um bebê experimentando comidas pela primeira vez. Porque eu falava, gente, e esse tempero tal, e essa textura, e essa crocância, esse não sei o que, sabe? Você prestando atenção em detalhes da comida, porque eu sinto que eu já tô muito melhor já há alguns anos. Acho que um grande... Eu agradeço muito a minha analista, que é maravilhosa, me ajudou muito, mas muito também quando a gente ficou mais amigas, assim, lá, né, naquela época que a gente conheceu perto da pandemia, né, faz uns 5 anos, ela começou a me insistir para ir atrás de um nutricionista comportamental. E aí eu falei, ai, não sei, não sei o quê. Aí eu falei, uma consulta, Ju. Não, só uma consulta, vai ser importante, né? E aí eu fui, e isso foi uma grande virada de chave com o César. Que, nossa, ele é incrível e foi uma grande virada de chave também. Eu ia lá e eu falava com ele, não necessariamente só sobre comida. E aí depois eu levava muita coisa pra terapia e eram coisas que se complementavam e foi muito importante pra mim. Muito importante pra mim. Ai, Ju. E aí fui aumentando também por causa da corrida, claro. né? E aí, como que. E aí me conta, assim, a corrida começa a ferrar. Porque acho que um ponto importante deixar muito claro, principalmente agora na moda de corrida, que não é isso. Ai, corrida, então, é um exercício de meditação. Todo mundo que fizer corrida, então tem uma relação saudável. Não. Tem que entender onde esse exercício está entrando na vida da pessoa. E que na sua história... Foi literalmente pra eu levantar. Era assim, eu estava enfrentando muitos obstáculos na vida. Então a corrida era meio que isso também. Eu tava enfrentando obstáculos na corrida. E eu lembro a primeira vez que eu corri 10 quilômetros. Eu tava em Londres, tava um frio absurdo, assim, sensação de -2. Eu lembro que a minha mão tava congelando meu nariz, eu não sentia nada. Eu tinha corrido 8 quilômetros, que era o meu máximo. E eu falei, gente, se eu conseguir correr 10 quilômetros, eu consigo fazer qualquer coisa esse ano. Porque foi bem na época que a minha avó tinha falecido e que a minha madrinha tinha sido diagnosticada. E aí eu consegui, eu fiquei super feliz, super emocionada. E eu acho que ali foi a primeira barreira a ser ultrapassada. Eu fiquei um tempo meio sem correr, eu corria 5 quilômetros, 10 no máximo, mas aí chegou um dia que eu olhei pro meu namorado e falei, eu vou correr uma meia maratona. Aí eu falei, você acha que eu consigo? Ele, lógico. E aí eu corri uma meia maratona, só que aí eu fui picada pelo bicho, e agora eu amo. Só que eu faço essa progressão de volume de corrida bem gradativamente, porque a minha tendência, obviamente, seria, quando eu corri minha primeira meia maratona, eu já queria correr uma maratona logo em seguida. Aí eu falei, não, peraí. Aí eu fiz algumas meias maratonas, aí esse ano eu fiz uma prova de 28, vou fazer uma prova de 30, e ano que vem eu vou correr minha primeira maratona. Então, para ser uma coisa bem gradativa, para eu não me atropelar, para eu curtir o processo, para eu não ficar cansada da corrida, porque é uma coisa que é muito importante para mim em outro lugar. Não é só sobre performance e não, de jeito nenhum, é sobre, sei lá, queimar calorias. Tá? É tipo uma coisa muito preciosa para mim. E percebe que o motivo de tudo isso, Ju, entrou num lugar totalmente diferente. Totalmente diferente. Por isso foi uma grande reviravolta. E aí, como que era isso? Eu lembro muito bem, na verdade. Mas te perguntando, eu lembro quando, nossa, eu comi carboidrato. E agora eu tô conseguindo correr muito mais fácil. Muito melhor, Era gente. isso, eu lembro você sentindo essa diferença não física. Não só correr, bem, performar no trabalho. Sim. Atender muito melhor, né? Ter energia para atender. Glicose é a principal fonte de energia do nosso cérebro. E aí esse medo da comida foi diminuindo completamente. Foi sumindo. Inclusive, eu fui uma pessoa que sempre seguiu dieta e hoje em dia eu não consigo, gente. Às vezes eu até quero, porque quando eu tô em ciclo de meia maratona, ciclo de 30 quilômetros, é importante, né? Você ter uma regularidade. Mas não consigo. Impossível. Eu vou totalmente na minha intuição e dá certo. E Ju, e aí essa viagem que você estava contando de olhar a comida não só como função, mas também olhar essa comida como sabor, como textura, como prazer absurdo. E poder se permitir, né, numa viagem com a sua melhor amiga, vamos experimentar essas comidas. Foi uma viagem longa, fiquei quase um mês viajando. Sim. E não era planejado fazer essa esbórnia que eu fiz, mas foi acontecendo. Tinha uma outra das minhas melhores amigas lá na primeira semana, ela tava de férias, a gente não. As duas trabalhando, então teoricamente a gente tava numa rotina, mas ela tava de férias, e aí a gente foi... Comemos fora todos os dias, morango com chocolate todos os dias. Assim, vivendo a vida de férias.
Ela foi embora, a gente foi pra Copenhague, continuamos no mesmo ritmo, voltamos de Copenhague e continuamos no mesmo ritmo. Por que que eu continuei nesse mesmo ritmo? Porque eu tava falando pra ela, eu acho que eu preciso viver esse momento de permissão que eu tô, até pra eu entender o que que eu gosto, o que que eu não gosto. E como foi essa degustação, Maravilhoso! assim? Descobriu Maravilhoso! coisas que gostavam? Fui descobrindo, e assim, eu acho que o mais louco é que eu fui descobrindo sabores, sabe, detalhes da comida, que antes, nem as minhas amigas até me zoavam, elas me chamavam de paladar de papelão. Porque, gente, eu comia qualquer coisa de qualquer jeito, sabe? Eu não tinha prazer nenhum em comer. Eu achava que eu gostava de coisas que hoje em dia eu não gosto. Que era só pensando na parte nutricional e na questão das calorias, talvez. A comida ser um número, assim. Uma obrigação, sabe? E nessa viagem foi assim, eu já tô nesse processo há bastante tempo, Sim. mas dessa vez eu senti que eu estava completamente livre de qualquer outro tipo de julgamento e pensamento enquanto eu estava comendo e, tipo, degustando aquelas comidas, sabe? Muito legal. E emocionante. Muito. Foi incrível. Essa reviravolta de 15 anos pra cá. Foi incrível. E eu até falei pra essa amiga minha, eu falei, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, assim, não importa se eu... Não vai importar se eu engordar um pouco, se eu aumentar o meu percentual de gordura. Tanto faz, sabe? Eu só preciso viver isso. E depois eu corro atrás do que eu quiser também. Sim. Eu só precisava viver esse momento, sabe? E ficar fora de regra. Ju, e puxando pra essa parte, então, de saúde da mulher, que eu acho que é um ponto que foi a primeira viradinha de chave de querer ser mãe. Sim. O que você, hoje, como nutricionista, enxerga dessa parte? O que pode acontecer quando uma menina para de menstruar? Pensando nisso a curto e longo prazo. Vamos primeiro para essa parte de saúde da mulher. Isso quando você está consumindo menos calorias, menos carboidrato do que você precisa, né? Quando você atinge o percentual de gordura muito baixo, você vai parar de menstruar, você vai parar de ser fértil. E a longo prazo, né? Infertilidade. Você vai parando de produzir seus hormônios sexuais. Então, isso foi a coisa que mais me assustou, né? Naquela época. E Ju, acho que você, pelo esporte, sentiu na pele essa diferença de estar consumindo menos energia do que o seu corpo precisa, e vendo essas consequências diárias mesmo do bem-estar. E aí eu acho que um ponto importante é isso, que quando a gente está em desnutrição, o nosso corpo, ele vai parando de funcionar. Então, até um desses fatores é a parada da menstruação, que o corpo fala, essa pessoa não vai ter como desenvolver uma vida dentro dela, então não tem por que menstruar, né? E aí, Ju, saúde da mulher, conta um pouquinho pra gente, assim, o que pode acontecer a curto e longo prazo, essa questão de saúde da mulher, ou então até... enfim, fala um pouquinho sobre isso. Então, quando você atinge um percentual de gordura muito baixo, né? Você tá ali abaixo do seu peso, menos gordura do que é o ideal para uma mulher, porque a mulher ela tem que ter um percentual. E eu acho que esse que é ponto, né? Todo mundo só fala de gordura como uma coisa ruim, e é importante. É super importante. E eu falo muito também até do colesterol, que as pessoas demonizam o LDL, que é o colesterol ruim, mas ele que é o responsável pelos hormônios sexuais, né? Ele que também é responsável pela nossa fertilidade. Então, tudo tem o seu papel, a sua importância. A gordura é importante, o carboidrato é muito importante, até quando a gente pensa em tireoide também, que rege tantas dessas funções. Uma das principais causas de infertilidade é o hipotireoidismo. Se você não come carboidrato, ou se você está desnutrido na questão de nutrientes mesmo, né, de vitaminas e minerais, a sua tireoide não vai funcionar. E toda essa questão da menstruação, né? Você para de menstruar. Não, e Ju, olha que interessante isso, né? Então, sem hormônio sexual, provavelmente a libido muda completamente. Zero libido. Que mais que a gente pode ver? Tem toda essa questão. E durante a gravidez, quando essa mãe tá com o bebê dentro dela, e aí começa a ter essa restrição calórica, o que pode acontecer, pensando na genética? E aí, uma das consequências, né? Fora um bebê que vai ter restrição de crescimento, diversos impactos metabólicos, mas uma das consequências aí mais faladas é
o bebê, ele desenvolve uma coisa que a gente chama de fenótipo poupador. Então, por conta do ambiente com restrição energética, esse bebê vai desenvolver genes que vão facilitar com que no futuro ele tenha não só obesidade, como síndrome metabólica. Não, e aí, então é isso, né? Essa desnutrição da mãe que tá grávida já tá afetando essa vida desse bebê também. Fora todos os riscos, né? De prematuridade, um bebê com baixo peso, Tá. restrição de crescimento, enfim. Parto prematuro. Sim, e como é isso, né? Na gravidez também tem essa tensão a mais de não poder emagrecer, né? Que... Não pode. Isso eu falo sempre para as minhas pacientes, não pode. Até porque o emagrecimento, ele é um estresse para o corpo, né? A gente, quando emagrece, a gente passa por esse estresse. Até tem muitos pacientes que vêm com doenças inflamatórias e eles querem emagrecer também. Eu falo, espera, vamos desinflamar, depois você vai ver que você vai emagrecer sozinho, porque quando você tá muito inflamado, são duas coisas que brigam, porque também é um estresse. E olha isso, né, Ju, de olhar o emagrecimento como essa consequência do corpo funcionando bem. Exato. E que pro corpo funcionar bem tem que ter os hormônios, que precisa de energia, tem que ter todo esse funcionamento mesmo, né? E aí, qual que é o problema quando a mulher tá gestante? Porque essa questão que não é legal, imagina, para um corpo que tá bem, gera uma lipotoxicidade no bebê. Então, faz mal para o bebê. Então é Fora isso. a questão da restrição calórica, que não pode acontecer Então durante é isso. a gestação. A restrição calórica, quando... E aí, eu acho que por isso que entra a questão dos transtornos alimentares, que nunca tá tudo bem. Então, vai sempre sendo essa restrição maior, tá causando para todos esses órgãos. Então, a gente falou da tireoide, da questão do ovário, hormônios, do intestino também. A gente pode ver muita constipação crônica também. Com certeza. Que mais, assim, Ju, por exemplo, uso de laxante, de diurético, o que pode acontecer a longo prazo? Então, isso também é uma coisa bem comum, uma grande causa da constipação, porque quanto mais laxante você usa, mais constipado você fica. Quem usa laxante vai vendo, né, que você acaba tendo que aumentar, porque uma dose que antes funcionava não vai funcionar mais. O seu intestino, ele vai ficando... vai se acostumando, né? Ele vai ficando atrofiado. Ele para de funcionar. E aí, depois, pra voltar... Isso que eu ia te perguntar. E pra voltar, porque a gente sabe que o intestino é esse lugar de absorção de todos os nutrientes. Então, né, esse intestino saudável faz muita diferença. Até em questão de hormônios, Com né? certeza, total diferença. Eu escolhi estudar intestino porque eu entendo que se minha ferramenta de trabalho é a alimentação, é a suplementação, se o intestino não tiver 10 de 10, o que eu tô fazendo? Se a pessoa não tá absorvendo. Sim, tipo, sim. O que eu tô fazendo? E eu acho que esse que é o ponto, né, Ju? Não é nem só o que come, mas é o que o seu corpo absorve. Exatamente, porque você pode estar comendo tudo, você não tá absorvendo. E Ju, e essa questão intestino-cérebro também? Isso é super importante também, porque a gente tem o nervo vago que conecta o nosso intestino ao nosso cérebro. E a maior parte dessa troca que acontece entre os dois vem do intestino para o cérebro. Então, se o seu intestino tá desorganizado, inflamado, se você tá com uma desbiose, se você tá com o intestino hiperpermeável, essas informações de inflamação vão ser enviadas para o seu cérebro e vai gerar neuroinflamação. Isso pode trazer um monte de consequências psicológicas, né? Então, gerar um quadro depressivo ou potencializar já uma depressão, ansiedade, insônia, irritabilidade, falta de foco. Não, e aí olha isso, vai virando uma bola de neve gigante. Sim. Então, tem uma restrição calórica, o intestino vai ficando zoado, aí vai tendo esses comportamentos transtornados de uso de laxante, de diurético. O corpo vai entrando num total desequilíbrio que pode até estar piorando a saúde mental também, né? Com certeza. E Ju, só vai piorando tudo, né? E pensando nisso do trato gastrointestinal e os vômitos com frequência? Então, isso é até uma coisa que causar? Isso é até uma coisa que eu comentei lá quando eu tava falando da minha história, né? Dessa questão da esofagite. É muito agressivo, né? Pro seu estômago, pro seu esôfago, principalmente, pra boca, gengiva, enfim. Você tá trazendo uma acidez para um lugar onde não deveria ter,
né? Então você vai machucando Toda essa toda essa né? mucosa. Sim. Você vai machucando toda essa mucosa, você vai desenvolvendo desde gastrite, esofagite, até pode desenvolver um câncer de estômago, câncer de esôfago, um câncer de boca. Tem até questões na boca, né? Questões na boca, de também. dente, acaba com o esmalte do dente, mas a parte gastrointestinal, isso deixa a sua digestão completamente disfuncional, né? Porque eu sempre falo, a digestão ela acontece em cascata. Tá. Prejudicou uma etapa dessa cascata, você pode ter certeza que vai passar um tempo e vai começar a prejudicar todas as outras, né? Não, e acho que esse finalzinho tá sendo importante, a gente usar um pouquinho do seu cérebro de nutricionista especializada nessas áreas, porque, Ju, eu acho que a gente tem que olhar para essa saúde como um todo. Com Para certeza. esse indivíduo como um todo. Com e certeza. como faz diferença também ter esse olhar para essa saúde mental que pode estar interferindo nesses comportamentos. E tem muitas pessoas que às vezes têm essas práticas e que não têm esse, por ser um tabu, por sentir muita vergonha de fazer tudo isso e não falar sobre isso, não sabe quais são essas consequências a curto e longo prazo. E é importante a gente estar falando para estar alertando dessas consequências mesmo. Exatamente. Então. E até isso, Ju, de ter profissionais que tenham esse olhar. Não vou falar disso. Não sei se. A gente precisa correr. Eu acho que sim. Mas deixa eu. Esse fim ficou um pouco coisa, será? Não, ficou suave. O caso tá. Amenorreia. Eu acho que. Tá, já sei. Tá. Mas assim, eu acho que o principal objetivo de falar dessas consequências. Corta, vamos refazer essa última parte. Ju, muito legal você estar compartilhando toda essa parte sua como nutricionista, o seu dia a dia no consultório, que vai para essa parte mais de doença inflamatória, de doença trato gastrointestinal, sobre tudo isso também. Mas porque eu acho que é muito nesse lugar de estar alertando sobre essas consequências. Porque tem muitas pessoas que usam esses métodos como compensar, ou tem esses comportamentos transtornados já faz muito tempo, e muitas vezes se sentem tão sozinhos, e se sentem vergonha mesmo de compartilhar, e não tem um espaço aberto para poder falar sobre isso. Sim. E como é algo comum, infelizmente, e que muitas vezes as pessoas não sabem o que pode estar causando no próprio corpo, organismo a curto e longo prazo. E aí eu achei muito legal da sua história, Ju, porque foi quando você percebeu, eu quero ter uma filha um dia. Tipo, infertilidade, como assim, né? Então, o que é um percentual de gordura comparado ao sonho da minha vida, que sempre foi ser mãe? E foi ali que tudo começou a mudar. E aí foi mudando gradativamente com todas essas questões. Então, desde a infertilidade até essa esofagite fúngica, que foi um susto. Eu sabia dessa consequência do câncer de esôfago, então eu fiquei tipo, vamos parar, né? Sim. Então, é o que eu sempre falei, eu sempre fui muito consciente, mas eu acho que isso também tem muito a ver com a minha rede de apoio. Sim. Né? Então, até um alerta para quem tá próximo de pessoas que você suspeita ou que você sabe que tem um transtorno alimentar, seja um amigo ou uma amiga, seja seus filhos, seja um primo, um parente, enfim, não julgue, não tenta ficar falando muito o que fazer, o que não fazer, a pessoa vai resolver isso com a terapia, com o nutricionista dela. Só esteja lá, só ouça e só... E eu acho que entra muito cuide. nisso, né, Ju? Porque as pessoas acham que vai ser um lugar de brigar, de falar, não pode vomitar, não pode se pesar. Não, o ponto é, tá tudo bem, vamos entender onde isso tá entrando, entender que é um sofrimento intenso. Sim. E que não é só porque também o comportamento é essa consequência de tanto sofrimento interno. Sim. Mas como é importante ter essa rede de apoio e poder ampliar tudo isso também, né? Sim. E Ju, queria te agradecer do fundo do coração por estar compartilhando toda essa história.
que é muito intensa, mas é muito linda ver essa superação, ver essa luta diária de estar lutando com tudo isso e de perceber Sim. que hoje virou uma coisa micro perto do que já foi, né? Do que já foi, E, de verdade, queria te agradecer muito. Obrigada. Não só por estar compartilhando aqui no podcast, mas por me deixar fazer parte de um caminho dessa trajetória. Eu que agradeço. E é isso, vamos continuar correndo, trocando informações de pacientes. Quer dizer, eu acho que tira essa parte dos pacientes. Mas vamos continuar nessa trajetória eterna da vida, de altos e baixos, com a corrida com esse meio de ferramenta de força, porque a gente tem muito mais força do que a gente imagina. Com certeza. E aí, Ju, pra finalizar o episódio, eu sempre peço pros convidados indicarem um livro. Tá. Pode ser qualquer livro, mas Qualquer algum livro livro que te marcou, seja durante essa história que você contou pra gente, ou algum livro que você tá lendo agora e tá gostando, ou algum livro que você indica pra alguém que tá passando por algo parecido, que se identificou um pouco com o que você contou. Tem algum? Se não tiver, tá tudo bem também. Olha, em relação a isso, na verdade, não. Não? Mas eu vou dar uma dica de um livro que eu tô lendo agora que eu tô amando. Tá. Eu comprei ele no aeroporto, porque eu esqueci meu livro em casa. Sim. E aí eu falei, não, preciso de um livro, né? Aí eu achei esse romance da Simone de Beauvoir, que lançou só depois que ela morreu, e chama As Inseparáveis. E é muito legal, eu amei, eu devorei esse livro. Ele é muito leve, gostoso, e assim, não acontecem grandes coisas, mas é um livro muito gostoso de ler. E às vezes eu acho que nesse momento tudo que você precisa é achar outras ocupações pra sua cabeça. Eu ia falar bem sobre isso. Ler um livro que não tem nada a ver Como com nada. Isso diz muito sobre como você tá bem. Isso que eu ia falar, né? Não é um livro sobre nutrição, não é um livro sobre um livro nada, sobre é um livro... outros assuntos. Porque É um livro sobre amigas, sobre amizade. É muito legal. É uma delícia esse livro. Ai, Ju, obrigada mesmo por estar aqui. Eu amei participar.